Muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal aqui no YouTube. Hoje é dia 12 de setembro de 2023, terça-feira, e como vocês já sabem, terça-feira, 10 da manhã do Brasil, é dia de Tokenomics. Então, hoje vamos falar um pouco mais sobre tokenização de ativos do mundo real. Hoje, especificamente, sobre tokenização uma tokenização que antecipa recursos para sócios de startups, né? Ou seja, quem tem stock option, ou seja, quem está vestindo participação no negócio, pode antecipar isso a partir da tokenização através de uma empresa chamada Stockcash. A gente vai ter hoje o Áureo aqui da MFi e o Luiz Gidrão para falar exatamente como que isso está funcionando. Então, antes de começar, já peço a vocês para se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem o like. O like é importante porque entrega o nosso conteúdo para mais pessoas. Vamos ver quem já está aqui com a gente. Começamos com o Cláudio Brant, virando membro do canal. Obrigado, Cláudio, pelo suporte. O Cláudio está lá na Austrália, se não estou enganado. Ricardo Albino chegando, também membro do canal, dando bom dia, Zero Paralelo. Mariane Isabel, membro do canal, também dando bom dia. Bora para mais uma. Eu de Souza presente. Carol Miller. Carol tá lá, super ativa no grupo de WhatsApp da MFi. Aliás, aproveito para convidá-los. Quem não faz parte ainda do grupo da MFi lá no WhatsApp, tá convidado para participar. Lá trata-se 24/7 sobre tokenização de ativos do mundo real. Estou deixando o link aqui, ó. Então, além do quadro Tokenomics toda terça aqui no meu canal, que tem apoio da MFi, também tem o WhatsApp da MFi aberto para todo mundo que quiser participar. Já falei sobre ele hoje um pouco mais cedo na call das 7, na live das 7. Para quem quiser discutir sobre esse assunto todos os dias, 24 horas por dia, esse é um excelente lugar, tá? Ricardo Albino também chegando, dando bom dia, Zero Paralelo. Não, o Ricardo Albino já foi. Professora Giz Crypto Girl, também ansiosa pelo conteúdo. Papini chegando aí, membro lá do Zero Paralelo, presente também. Celina CS. Michael Glass, mais um membro do canal. A Naná também é membro, dando boa tarde. Japa Cripto chegando. Adalberto Nascimento. Enfim, vamos todos chegando aí para a gente falar hoje sobre esse tema tão interessante que é a tokenização de stock option. Mas, como sempre, para deixar muito claro para todo mundo, esse quadro, vocês já sabem, tem apoio da MFi. Para falar sobre esse assunto, então, hoje temos a presença do Áureo, que a galera já conhece. Seja muito bem-vindo, Áureo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, João. Bom dia, Luiz. Bom dia, pessoal que nos assiste. Bem-vindo, Áureo. E teremos a participação do Luiz Gidrão, que faz parte aí da Stockcash, que é quem está tokenizando a Stock Option, né? Luiz, antes de a gente falar efetivamente sobre o processo de tokenização de Stock Option, explicar para o pessoal o que é Stock Option, conta para a gente um pouco da tua história. A gente sempre gosta de que as pessoas conheçam os convidados que estão participando pela primeira vez. Então, conta um pouco da tua história e depois a gente vai efetivamente falar do tema da live de hoje. Seja muito bem-vindo. Legal, João. Obrigado aí pelo convite. Áureo, bom revê-lo aí. Eu tenho aí 14 anos já de história, sempre em finanças, né? Formado em administração de empresas. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro, eu tirei o agente autônomo de investimento lá em 2011, numa época que o mercado financeiro tinha poucos produtos aí para o varejo de maneira geral, né? O que mais tinha era renda variável e girar muito ali o cliente na renda variável, né? Eu fiquei pouco tempo, na época eu não achei que era um mercado ali que eu poderia agregar muito, né? E aí eu comecei tinha uma vontade de empreender. Montei uma incorporadora, né? Fazendo real estate, fazendo apartamentos residenciais com mais 2 sócios, isso no interior de São Paulo. Fiquei 6 anos, né? Fazendo essa jornada aí. E depois de 6 anos eu vendi minha participação para os outros 2 sócios e a vontade de entrar ali, de voltar para o mercado financeiro era mais forte. Eu me mudei aqui para São Paulo, né? Entrei numa empresa que era uma startup bem early stage. Ela fornecia informações para o mercado de private equity, venture capital, quem são os gestores, quais são as investidas, qual que é a performance dessas investidas. Depois eu trabalhei numa boutique de M&A, né? Fazendo compra e venda de empresas, né? Fiquei 2 anos fazendo esse tipo de operação, muito mais ali no sell side, que é quando você vende as empresas. E aí, depois desse período,
eu fui trabalhar na Capitalis, que era uma fintech, né, e uma gestora de crédito privado. Lá também eu tive a oportunidade aí de trabalhar com o mestre Auro, né? Fizemos bastante coisa junto lá, né, Auro? E eu fiquei lá 2 anos e meio. Eu comecei tocando lá fundos mais voltados para real estate, e depois eu assumi e fui convidado para tocar uma carteira que era da funding para fintechs de crédito, né? Então, uma fintech para originar os créditos precisava ali de ter um funding, e a gente analisava se aquela era uma boa empresa de crédito e a gente dava o funding para aquela empresa, né? Nessa empresa que eu trabalhei por último, eu ganhei stock options, né? E aí foi quando eu percebi que existia muitas dores, né? E essas dores não eram muito bem endereçadas por ninguém aqui no Brasil, tá? Então, como é que eu ia conseguir dinheiro para poder exercer minhas opções, né? A empresa, se a empresa te fornece o dinheiro para você exercer, tem algumas coisas tributárias aí que o sonho pode virar pesadelo, né? E você também não sabe, João, quando que você vai ter a liquidez daquelas stock options, daquelas ações, né? Então, não sabe nem o valor, nem quando. Então, Ô Luiz, mas antes, explica para o pessoal o que, que é isso, né? Como que o mundo das startups funciona? Porque muita gente não sabe o que, que é stock option, muita gente não sabe que às vezes os cofundadores, né, ou mesmo funcionários entram vestindo participação no negócio. Contextualiza isso primeiro para depois a gente explicar de que maneira que a tokenização resolve essa questão. Animal, João. Stock option nada mais é do que uma opção de compra de uma ação. E no caso, você vai ter a opção de comprar a ação da empresa que você trabalha, né? Então você acaba tendo a oportunidade de se tornar um sócio daquela empresa que você trabalha, que você acredita e você acha que ela vai ficar grande, gigante, e você pode, depois de um tempo, que é o período, como você comentou, de vesting, ir exercendo essas opções, né? E aí você transforma essa opção em ação da empresa, e aí você é um sócio da empresa, né? O que acontece aí, João, é que muitas vezes esse período que você vira sócio, você é sócio de uma empresa de capital privado, né? E você não sabe quando isso vai se transformar em dinheiro, né? Que é o famoso paper rich, mas cash poor, né? Exato, exato. O cara teoricamente tem participação numa empresa que talvez valha alguns milhões, mas ele está tomando todo o risco junto, né? Porque o negócio pode ir bem ou pode não ir. Normalmente, Luiz, nesse tipo de situação, a pessoa ela tem alguma entrada de dinheiro e parte da remuneração do cara é participação no negócio, ou durante um período o cara entra completamente investindo ações do negócio e não entra dinheiro nenhum? Tá, legal. Eu não quero deixar muito técnico aqui a conversa, mas a resposta é: existem modelos de stock option que o cara não precisa pagar nada, e aí não é nem chamado stock option, tem um outro nome que é RSU, que é unidades restritas de ação, e aí ele não precisa pagar nada. Mas stock option, ela culturalmente falando, você precisa realmente pagar para ter aquela ação. Então, você tem uma opção de se tornar sócio. Você não precisa ser sócio. Mas se você quiser exercer essa opção de ser sócio, você tem que efetivamente desembolsar dinheiro, né? É uma decisão de investimento. Eu entendi. Tá, então o cara ganha lá 1.000, ele vai ganhar 1.000 se ele quiser, mas se ele quiser receber 500 e 500 em ações, ele pode, ele tem essa opção. É isso. A gente separa o que é salário, o que é remuneração, e aí isso é considerado incentivo de curto prazo. E aí você tem o incentivo de longo prazo, o mais famoso deles são as stock options, né? Que aí você imagina que você tem uma opção de poder comprar uma ação por R$5, tá? Só que essa ação já vale 20, por exemplo, né? E aí você pode falar, vou pegar 5, exerço minhas opções por 5, e aí, em regra, eu tenho ações que valem 20, né? Só que a gente sabe que esse 20 pode valer 100, 200, mas pode valer 0 também. Então, de novo, é uma decisão de investimento, e você, por estar trabalhando na empresa, você tem que também tentar entender se sua empresa, a viabilidade dela, econômica, se os produtos são bons, se os clientes gostam da empresa, que é o que vai
determinar o sucesso dela. Uhum. Ou seja, o cara, por exemplo, está recebendo essa participação, por exemplo, num valuation relacionado a uma rodada anterior de investimento, mas, por exemplo, ele já sabe que para uma próxima rodada o valuation já vem 2, 3 vezes mais alto, então ele sabe que aquela rodada acontecendo, ele está, sei lá, recebendo a 5, mas, por exemplo, vale 20, vai valer 20 numa próxima. Mas isso, quando que isso efetivamente vira dinheiro, né? Quando que isso efetivamente pode virar dinheiro? É aí que vocês vêm com uma solução, não é? Exatamente. Quando que isso pode virar dinheiro? Geralmente são 2 casos. Ou quando a empresa é comprada por um investidor, né? Imagina, vem uma empresa lá de fora e compra a Amfi, compra 100% da Amfi, por exemplo. Né? Ou a segunda, né, que também todo mundo conhece muito bem, que é o famoso IPO, né? Vai abrir ações no mercado público. Uhum. Isso, capital de bolsa. Tá? A lógica nossa é que esse incentivo imagina que a pessoa trabalha 5, 7 anos o já cara numa está empresa. limitado a isso, né? Ele está limitado a isso, a essas 2 situações. Ele estava limitado a isso. Exato. Tá? Ou vender a participação dele para uma outra pessoa, talvez. Pode ser. Também. É que geralmente, se ele for vender no secundário, a maior parte das empresas elas colocam uma restrição que o cara não pode vender, tá? Porque senão, em regra, se ele vende, ele não está com um alinhamento de longo prazo mais, né? Ele não vai surfar o upside da empresa, então muitas empresas vedam, tá? E aí, o que a gente faz? A gente fala, se você está aqui já há 4, 5 anos e você sabe que nos próximos 2 anos poucas empresas vão fazer IPO, o número de M&As, de aquisições, reduziu bastante nesses últimos 2 anos. Então, esse incentivo de longo prazo acaba ficando muito longo prazo. E as pessoas têm necessidades específicas no dia a dia, é hoje, que ele precisa, às vezes, de uma solução. Né? E a gente pega, imagina que a ação do cara vale 100, eu posso chegar para ele e falar, cara, eu consigo te dar aqui 10, 20, né? Então a gente faz uma operação de dívida, eu empresto 10 ou 20 para ele, e aí ele tem uma dívida com a Stock Cash, e a garantia dessa dívida são as ações que ele tem. Tá? Ou seja, o cara tem um recebível no final das contas, né? Mais uma vez a gente está falando aqui de mercado de dívida, né? O cara vai ter direito. Tá, em que valuation, por exemplo, que ele recebe essa antecipação? No atual, num próximo valuation? Ou seja, como funciona? Bom, explica talvez, o Luiz, para a gente, primeiro, o que é Stock Cash. E aí eu acho que talvez faça sentido depois a gente entrar nos processos, né? Em como isso funciona. Tá, legal. Então, eu vou resumir aqui. O que a Stock Cash é? Ela é uma empresa de financial wellness, né? Tá. Que ajuda a destravar valor e maximizar valor, tanto de founders quanto de colaboradores que têm stock options. Né? Tá. E a gente faz isso através de operações de dívida. Né? João, em vez do cara vender, imagina que se ele vender hoje por 10, amanhã esse negócio vira 50, 100, 200, ele só vai ter o 10. Se ele pega uma dívida, eu dou o dinheiro que ele precisa hoje, né? Aí, daqui 5 anos, por exemplo, quando esse negócio estiver valendo 200, ele me paga a dívida e a diferença entre o saldo devedor dele e o valor da ação fica para ele. Então, no final do dia, é uma operação que é ganha-ganha. Eu gero valor para ele e aqui o meu negócio vai girando também. Né? Ele não abre mão, então, da participação dele, né? Ele não está abrindo mão da participação dele. Ele não precisa vender nenhuma ação. Tá? Ele não vende nenhuma ação, ele simplesmente usa aquele valor da ação dele como uma garantia. E aí, parte daquilo, eu adianto para ele. Tá, ô Luiz, e se as coisas não andarem como esperado, que é aí que o Áureo, aí que o Áureo entra, eu acho, né? Se as coisas não andarem como esperado e a participação do cara agora vale menos do que ele deu lá como garantia para antecipar um valor, né? Ou seja, o que a Stock Cash tem é expertise na análise desse tipo de situação, é isso? Porque tu precisa fazer isso com responsabilidade. Tu não vai poder antecipar. Percebe que o cara tá pedindo, ele precisa de fluxo de caixa,
mas o negócio do qual ele tem participação não é tão promissor quanto parece, pode ser que valha menos do que, teoricamente, o que ele possui, né? Então, como que esse risco é medido? Qual que é o processo para definir se o cara pode tomar essa antecipação ou não? Legal, João. Essa é a pergunta que acho que 110% das pessoas fazem, né? Se o cara parar para pensar, o risco está aí, né? O risco do crédito está aí. O que a gente faz para mitigar isso? Isso é basicamente todo o track record que eu tenho, tudo que eu estudei na vida. É fazer precificação de valor de ação e gerenciamento de risco de crédito. Tá? Então, imagina que a empresa, na última rodada de valuation, a ação valia 100. Aí, o que a gente faz? A gente vai, olha a empresa e entende se ela realmente vale 100. Né? Pode ser que a gente fale, putz, vale 100 realmente, ou a gente fala, não, a gente acha que vale 80. Tá? Então, a gente faz a precificação da ação da empresa, e em cima dessa precificação, a gente nunca solta os 80. Né? A gente sempre solta 20% desses 80, ou até 30% desses 80. Né? E a gente chama isso de loan to value, o quanto que você está dando de loan, que é o tanto da dívida, sobre o valor da garantia. Né? Então, você sempre tem que ter muito mais garantia do que valor de dívida. E a gente vai monitorando. Quando essa razão entre o valor da dívida e da garantia vai chegando próximo de 1, que significa que você tem menos garantia, tá? Quando bate 75%, essa razão, significa que a operação está ficando mais perigosa. Tá? E aí a gente senta com o tomador, né, o cara das stock options, e fala, ó, a gente precisa que você coloque ou mais stock options, ou que você faça uma amortização, ou a gente zera a posição dele. Né? Então vai ser liquidado. Cara, que loucura isso, cara. Porque tudo isso que tu tá falando acontece em outros mercados, né? A gente tem em cripto, né, as stablecoins que são super colateralizadas, né? Então, o cara não emite 1 para 1, né, no colateral, especialmente quando o colateral é um conjunto de ativos voláteis. Por exemplo, em cripto, a gente tem uma stablecoin que chama DAI, né? Ela é pareada ao dólar, mas ela é lastreada em outras criptomoedas. Só que, assim, qualquer pessoa pode ir lá e colocar colateral para emitir DAI, mas o cara não emite 1 para 1, ele emite uma quantidade menor, porque os ativos que dão lastro para aquilo são ativos voláteis. Então, tu não pode correr o risco de a stablecoin perder o lastro, né? Então, o que tu estás falando aqui é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, sei lá, primeiro que vocês fazem a avaliação do negócio, então vocês fazem o valuation de vocês. Primeiro ponto, e tu é um cara que, pelo teu histórico aí que tu já contou, tem expertise nesse processo. Além disso, o valor que tu antecipa para o cara não é exatamente o que ele tem. É um valor menor. Caso caso com o passar do tempo vocês verifiquem que aquilo vem se depreciando, então vocês conseguem liquidar o cara. Ou seja, tu perdeu aqui as tuas opções porque não existe mais lastro suficiente para o dinheiro que te foi adiantado. Em linhas gerais, é isso? É isso, sim. Perfeito, o racional é esse mesmo. O que a gente busca aqui, João, diferente de outras operações de crédito, que você não está muito, assim, o cara que está dando crédito, ele quer ter a remuneração dele e boa. O que a gente está aqui na Stock Cash fazendo, eu não quero dar um crédito para um colaborador e saber que no final do dia bateu a razão lá de quase 1 para 1 e eu zerei a posição dele. Eu quero fazer uma operação muito bem parametrizada, muito bem ajustada, para que no final do dia ele ganhe muito mais dinheiro, o equity dele, né, a ação dele, ela valorize muito mais do que a minha dívida. Tá? Claro. E, obviamente, ele vai ter uma razão ali de 3 vezes mais colateral, 4, 5 vezes mais colateral. Então, são operações que a gente sempre tenta ser muito conservador, porque no final do dia, o tomador, né, esse cara que está fazendo essa operação, ele é o meu cliente. E quando a gente fala que é financial wellness, eu efetivamente estou querendo melhorar a vida financeira dele. Né? Eu estou querendo falar, cara, você está com um problema de fluxo de caixa aqui hoje, eu vou te resolver, você não vai ter que vender nenhuma ação, e lá na frente, e a gente vai construir junto algo que lá na frente você vai ter muito mais dinheiro e vai me pagar aqui, eu também vou ter a minha remuneração. Né? Não, tem um protocolo DeFi, né, que é a Aave, por exemplo,
Putz, eu posso colocar Ether lá como colateral para tirar, por exemplo, uma stablecoin. Eu posso fazer isso se eu acho que o Ether vai se apreciar e eu não quero vender ele agora para efetivamente botar dinheiro em caixa, né? Uhum. E aí isso me faz ter vontade de perguntar para o Áureo, né? Áureo, vocês encontram, né, os originadores certos para os mais diferentes tipos de recebíveis, né? Porque, mais uma vez, agora um outro tipo de ativo do mundo real aqui, sendo tokenizado, ou seja, as pessoas podendo atuar como contraparte, né, antecipar isso para quem precisa e se beneficiar de um instrumento financeiro que vocês construíram a partir de um cara que tem expertise exatamente nesse tipo de negócio, né? A gente já trouxe aqui, por exemplo, originadores de ativos judiciais, originadores de recebível de cartão de crédito. Vocês sempre têm um parceiro ali que entende especificamente daquele tipo de dívida. E aqui vocês encontraram um cara que fala sobre stock option, né? Que para mim estava completamente fora do radar. Completamente fora do radar. É isso mesmo, João. Aqui, né, na Unify, a gente procura fazer realmente a parceria com esses originadores, parceiros que tenham de fato ali um track record, né, e esse know-how bem apurado no que ele está atuando, porque eu, longe de tentar fazer a precificação que o Luiz faz hoje, entendeu? Isso aqui é uma expertise totalmente dele. Exato. Nós aqui da Unify, a gente consegue o quê? Permitir que ele trazendo essa operação do mundo real e a gente tokenizando ele, a gente ajudá-lo a pulverizar essa operação e trazer mais recursos ali para dentro dessa estrutura dele, para que ele consiga ganhar tração em novas operações nesse estilo que ele trouxe, entendeu? Cara, isso é muito foda. Ó. O Rogério Siqueira tá fazendo uma pergunta, ô Luiz, que eu acho que é bacana. Ele pergunta o seguinte: produto se aplica unicamente a startups ou empresas convencionais podem fazer esse formato de operação também, tipo indústria e comércio? Ou seja, é algo só para startups ou não? Quando a gente fala de stock option, as primeiras empresas aqui no Brasil que tiveram stock option foram as empresas de capital aberto, tá? Então, o que a empresa precisa ter para a gente conseguir eventualmente ajudar? Ela precisa ter um programa de incentivo de longo prazo, que são as stock options para os colaboradores, tá? Então, se tiver, a gente consegue, né? Então, a gente atende hoje desde startups mais Series B, né, que estão ali já mitigaram um pouco o risco de ficarem eventualmente pelo caminho, até empresas de fundos de private equity e até empresas de capital aberto, tá? Desde que elas tenham programas de stock option lá dentro. Boa, eu estava até vendo aqui no site de vocês listam os benefícios para o empregador, né? Ou seja, para a empresa, né? E aí fala aqui benefício de liquidez recorrente, ou seja, o cara que está vestindo essas ações, ele sabe que ele pode transformar aquilo em cash, ou seja, ele tem liquidez para, se ele precisar, botar dinheiro no bolso, maximizar a percepção de valor do plano de stock option, né? Às vezes o cara pode estar querendo trazer alguém que é importante para o negócio, mas esse alguém pode dizer assim, putz, eu preciso de caixa. Aí a empresa pode falar assim, não, mas eu tenho aqui uma ferramenta que tu pode transformar essa opção em caixa caso tu queira fazer isso, né? Então tem isso, né? Atrair, engajar e reter talentos, que é mais ou menos a mesma coisa. Cap table inalterado, né? Então, ao contrário de uma venda no mercado secundário, nossa solução mantém o cap table da empresa inalterado, evitando assim sócios desejados. Então, o cara não está deixando de ter participação, né? Ele continua tendo a participação, ele só está recebendo o valor que ele teria direito no futuro adiantado, e vocês fazem essa avaliação, né? Cara, isso é muito legal para todo mundo, né? É realmente ganha, ganha, ganha. E aonde que blockchain entra nisso? Por que oferecer esse tipo de produto para o investidor de varejo? Porque no final das contas, quando esse produto está sendo ofertado numa MFI, tu está oferecendo que qualquer investidor, que o investidor de varejo atue como contraparte para quem quer receber essa antecipação, né? Como foi que isso aí aconteceu? Da onde surgiu essa ideia? Tá. João, como eu falei, né? Eu comecei minha carreira como agente autônomo de investimento, que é poder oferecer produtos de investimentos para investidores, pessoa física, né? E eu não gostei quando eu comecei, porque não existiam produtos bons. E a lógica é, hoje você, para investir no mercado de venture capital, em startups, né? A gente ouve, é muito comum essa frase,
Venture Capital não é um asset class, né? Não é uma classe de ativo, é um access class. São poucas pessoas que têm acessos aos investimentos mais quentes. Tá? Quando a Stock Cash entra fazendo esse benefício, colaborador, empresa, tendo como colateral, né, por trás o ativo específico, são essas empresas, essas ações, a gente consegue investir indiretamente em empresas que a pessoa física nunca teria acesso, tá? Ou ela precisaria ter muito dinheiro para poder ter acesso. Então, o que a gente faz aqui é trazer esses investimentos de uma maneira democrática para todo mundo, para a comunidade Anfai, né? E aí foi nisso, né? A gente já conheci o Áureo da época de Capitalis, conheci o Tang, o Pirola, e aí a gente começou, eu falei, cara, vocês estão me falando que eu vou ter a oportunidade aqui de colocar um produto que geralmente é restrito para gestoras, para single family offices, e a gente vai colocar aqui para uma comunidade que qualquer um, a partir de R$5.000, vai poder ter acesso. Então, foi basicamente essa lógica. Fora a segurança, a transparência e tudo mais que o blockchain ele propicia, né? Não, muito legal. Ô, Áureo, como é que é isso, assim, para a MFI? Da onde surge essa ideia, assim? Vocês já se conheciam, beleza? Vocês já tinham relacionamento. Todo tipo de dívida vocês vão querer botar... Eu já vi que vai ter todo tipo de dívida aí dentro, né? Todo tipo de recebível vai estar aí dentro. Da onde que surge essa ideia, assim, de dar liquidez para quem não tem liquidez hoje através das participações futuras nessas empresas novas e tal? João, eu acho que é muito por experiência própria também, né? Eu também, como sempre trabalhei no mercado financeiro, e a gente sempre viu essa questão do stock option especificamente, mas também de produtos que sejam diferentes, que a gente possa trazer ali para um público que, cara, um produto desse, quando que um investidor ali, mesmo que seja qualificado ou não, ele poderia ter acesso e poder diversificar a sua carteira, né? Então, aqui a gente preza muito por possibilitar que, né, a nossa comunidade, as pessoas que estão aqui, que conhecem, que estão fazendo parte, possam ter acesso a essas operações diferenciadas, né? Bem estruturadas, obviamente, com pessoas gabaritadas ali, igual o Luiz, que estão ali por trás, montando também o sonho deles, né? De uma startup diferente, com um produto diferenciado. E no final a gente acaba criando um ecossistema, né? Onde que o Luiz ele tem ali procurando dar valor, onde que ele para os clientes que ele tem ali, né? Para eles poderem resolver problemas financeiros deles. A Anfai, em parceria com a Stock Cash, também trazer valor para os seus investidores, vivendo produtos diferenciados, mostrando que o mercado de crédito como um todo ele é muito amplo. Então, assim, a gente consegue aqui possibilitar que os investidores saiam ali, né, achar que, ação, investimentos bons é bolsa, ou renda fixa, crédito é o CDB. Não, você tem um mar aqui que dá para navegar. Então, você tem aqui um oceano, na verdade, onde que você tem estruturas diferenciadas que são bem amarradas, que o token aqui no final ele acaba permitindo que essa pulverização, né, que você atinja mais bolsos de uma maneira mais rápida e eficiente, e no final, como o Gidrão falou, cara, é um ganha-ganha, né? Ali para os clientes dele, para a Stock Cash, para a Anfai, para os seus investidores e para toda a comunidade. Cara, é bizarro assim como existem negócios diferentes, né? Todos os episódios aqui, não todos, porque às vezes a gente faz alguns estudos, mas quando a gente traz um originador aqui, a gente descobre que existem pessoas tentando resolver problemas que eu nem me tocava que eles existiam, né? A gente sabe que isso existe, a gente sabe que o cara que está ali vestindo participação em um negócio, ele está apostando naquilo, mas nunca tinha passado pela minha cabeça a possibilidade de antecipar aquilo para aquela pessoa. E mais do que isso, né? Tu colocar as pessoas, os investidores normais e de varejo, para atuar como contraparte, né? Para fazer essa antecipação que, no final das contas, é o que a MFI faz. O Vini fez uma pergunta aqui que eu quero repassar para vocês. Ó.
Explica como o pessoal vende parte da empresa para tentar fazer o negócio funcionar. Prática comum em startup. Cara, o Vini falando, o Áureo, é igual o Paulo falando, cara. O Vini é o clone do Paulo. Eu vejo o que ele escreve, eu vejo o Paulo falando. É muito cria, né? É igual, né, cara? É idêntico. Eu vejo as palavras, o mega comum é muito Paulo. Mas vamos lá. Como que o pessoal vende parte da empresa para botar um negócio para frente? Né? Que é uma prática bastante comum. Legal. Essa pergunta aí do Vini é excelente, porque quando você está começando uma empresa, você tem ali pouco caixa para fazer, e aí você tem que viabilizar um produto e mostrar que aquilo funciona, só que do mesmo tempo você também tem que trazer pessoas boas para poder fazer parte da equipe e tudo mais. Então, geralmente, o que uma startup faz? Ela pega lá as ações que ela tem e elas vendem para investidores, né? Para fundos de investimento, investidores anjos, e aí ela vende parte da participação dela para esses investidores, e esses investidores, eles imaginam que essa ação que eles estão comprando hoje, que a empresa é pequenininha, vai se valorizar muito ao longo do tempo. E a mesma lógica funciona também quando você emite essas stock options para os colaboradores. Você está ali vendendo ações da sua empresa, né, com desconto, obviamente, para pessoas que você quer atrair esses talentos, para que você consiga desenvolver sua startup e ter tanto os melhores investidores, que vão ter as melhores conexões, os melhores acessos, produtos, quanto o melhor time para você conseguir aí, né, ir crescendo a sua empresa. Né? Exato. Assim, tu precisa montar um time de pessoas para botar aquele negócio para frente, né? Às vezes tu não tem caixa para remunerar aquelas pessoas. Quanto mais talentosas elas forem, provavelmente mais caro elas vão custar. Então, uma maneira de tu viabilizar isso é tu entregar parte do negócio através dessas stock options para essas pessoas, né? Quanto mais competente for o time, muito provavelmente maior é a chance de aquele projeto alcançar os objetivos que tem. O Jox John perguntou como que eu valido a minha empresa, ou seja, digamos que o Jox John tem uma empresa onde ele oferece aí equity dela para os seus colaboradores. Como que ela consegue oferecer esse serviço, assim, verificar com a Stock Cash se isso pode ser feito com eles? Tá, legal. Geralmente como que a gente faz, tá? A gente conversa aí tanto com o colaborador ou com o founder da empresa para entender como que é o programa de stock option, tá? O nosso modelo, como a gente explicou aqui, a gente precisa fazer a avaliação de quanto vale aquela ação. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que falar com a empresa, né? Para a empresa abrir os números dela, falar, putz, eu faturo tanto, eu cresço tanto, e a partir desses dados a gente vai conseguir ter o valuation da ação da empresa, né? E quando a gente fala, putz, eu realmente acho que vale 100 essa empresa, e aí eu posso falar, putz, agora eu vou oferecer para todos os colaboradores que têm stock option, se vale 100, eu ofereço até 20 para cada um deles. Então, a gente faz essa validação junto com as empresas, tá? Então, nosso modelo de negócios é B2B2C. Embora, alguns casos muito específicos, tá? A gente consegue atender o cliente via B2C direto, tá? Algumas empresas, elas fornecem essas informações financeiras dela de maneira pública, tal qual uma empresa de capital aberto, né? Está lá no site de RI. E aí você consegue fazer esse valuation sem precisar efetivamente de estar ali batendo na porta da empresa. Pô, muito legal. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. No momento de uma avaliação como essa, ô Luiz, quem é que faz isso? É tu que faz? Tem um grupo de pessoas que fazem? Porque tu vai ter que ter acesso a todos os dados do negócio e fazer efetivamente uma avaliação de como aquilo está sendo administrado, qual que é o potencial que aquilo tem e tal. Isso é feito por uma pessoa na Stock Cash, um conjunto de pessoas. Como que esse processo acontece? Quanto tempo ele leva, por exemplo? Tá, legal. Hoje a gente está aqui com 2 pessoas, estou eu tocando essa parte e eu tenho aqui um analista de investimentos também. A gente faz uma análise quantitativa, que é aquela coisa de pegar número e botar em modelo, mas a gente também faz análise qualitativa, que é entender qual que é o modelo de negócio da empresa,
quais são os concorrentes dela, qual que é o crescimento dela, o que os clientes falam dela, né? Quem são os investidores por trás. Trabalhava com M&A. Quando trabalhava com M&A, eu fazia bastante disso, né? Porque você tem que entender, até quando ali na Captares com crédito, como a gente dava crédito para fintech e para empresas também, você tem que entender que, às vezes é uma empresa que gera caixa naquele momento, mas não tem nenhum cliente que gosta da empresa, né? Ela está gerando caixa porque ela está num crescimento, mas ela deixou de ter qualidade, ou no longo prazo é uma tecnologia que vai se tornar obsoleta. Então, tu precisa mergulhar naquilo de fato, né? Você precisa efetivamente mergulhar naquilo. E tem outras coisas que a gente faz também, que é entender, ou quando você está falando com um founder, ou quando você está falando com um colaborador, é muito engraçado como as pessoas, às vezes, te dão dicas de como aquela empresa está indo, tá? Isso é aquela coisa que é muito aquele... não é bem um sexto sentido, mas elas deixam transparecer algumas... Claro. preocupações, algumas coisas que você sabe, putz, essa empresa está indo super bem. Ou não, putz, essa empresa a gente precisa entender melhor o que está acontecendo aqui. Né? Cara, isso é trampo, hein? Isso é trampo, não é fácil. Tá, e aí vocês então fizeram efetivamente uma tokenização de uma nota comercial em parceria com a Lacos e com a MFi, né? Expliquem pra gente um pouco como foi essa operação, se ela já aconteceu, se ela tá aberta, só pra gente entender o que tá acontecendo aqui já. Tá, legal. Então, a gente quis fazer essa nota comercial tokenizada, tá? Foi a primeira nota comercial tokenizada do Brasil, né? O que é uma nota comercial, Luiz? Uma nota comercial. O Rodrigo estava aí semana passada. Não, o Rodrigo estava em outro live semana passada, da Lacos, e ele explicou um pouquinho. Eu não vou tentar aqui falar, mas sem dar muitos... Eu não vou ser técnico aqui, até porque eu não tenho o domínio. Mas a nota comercial é um título de dívida, tá? Lá nos Estados Unidos chama Commercial Paper, tá? E ele tem alguns benefícios, tá? O maior benefício dele é que ele é muito flexível, tá? Ele é como se fosse uma debenture, mas sem todas as exigências que uma debenture tem, e ela é muito mais barata para você se emitir e muito mais flexível, tá? Por fim, tem um último benefício, que o tomador não paga IOF, tá? Então, nesse caso, a gente conseguiu economizar o IOF, que, se eu não me engano, seria 3,88 do valor emitido. Tá? Então, a gente fez essa nota comercial, aí tokenizou junto à MFi, né? E qual que é o ativo que a gente tem ali por trás? A gente tem ações de uma startup, tá? Eu vou falar aqui em números que não são os números reais. Por exemplo, imagina que você tem 1 milhão lá de garantia, de ações em garantia, e a gente adiantou lá 200 mil. Né? Então, eu dei 200 mil de dívida, tem 1 milhão em garantia. E o que esse cara vai pagar para o investidor dessa nota comercial? Ele vai pagar uns juros ali de 23,73 ao ano, tá? Pré-fixado. Excelente para quem investe. Com uma duração, prazo de 2 anos, né? E, por fim, ele recebe um negócio que aí é a cerejinha do bolo do produto, que a gente chama de equity fee. Que lembra que ele tem aqueles 1 milhão de ação em garantia? Quando ele for pagar aquela parte daquele 1 milhão, ele vai ter que pagar para o investidor também, tá? Então, imagina, ele paga juros e ele paga uma parte do equity também como prêmio. O cara recebe equity? Ele não necessariamente recebe equity, mas quando a empresa tiver um evento de liquidez, quando ela for comprada ou quando ela for fizer um IPO, ou aquele terceiro caso que você comentou, ou esse cara vender essas ações para um terceiro, ele vai pagar parte daquele 1 milhão, né? Ele vai pagar para o investidor. Então, se é 1 milhão e a gente tem lá 10%, o investidor vai receber mais 100 mil. Tá? A gente deu 200, que tem um juros de 27, 23, 24% ao ano, mais 10% daquele 1 milhão. Só que a lógica é que a gente está investindo numa empresa ali que está indo para um Series B, Series C, e esse negócio tem o potencial daqui, sei lá, 2 anos de estar valendo 2, 3 vezes mais do que vale hoje. Então, aquele 1 milhão
pode valer, sei lá, 2, 3, 5 milhões e ele vai ter que dar 10% para o investidor. E aí, esse equity fee, ele acaba sendo explosivo dentro do produto. Cara, que loucura isso. Então tem 20 e pouco por cento ao ano, que é juro mesmo sobre a antecipação para o investidor, e ainda tem uma FII sobre venda desse 1 milhão em ações no valuation que isso acontece. Tá, uma dúvida. Esses 1 milhão de ações é da empresa? É de um conjunto de funcionários? É de um funcionário? Como é que é isso? Nesse caso, é de um co-founder dessa empresa que a gente fez a operação. É de um co-founder. Então é o equity de um cara. Exato. Então essa antecipação está sendo feita para essa pessoa. Quem está recebendo esses 200 mil é esse cara. Exato. Sempre são pessoas físicas, porque a gente destrava valor tanto para founders e colaboradores. Então, a operação de dívida é sempre para uma pessoa física, né? Mas o colateral, né, é de uma ação de uma empresa, tá? Então, olha a beleza desse produto. Você dá uns juros, uma pessoa física, quando vamos pegar crédito, ela paga um juros muito maior. Só que no final do dia, eu não estou correndo risco dessa pessoa física. Sim, eu não quero saber quanto que ele ganha por mês, eu não quero saber. O que eu quero saber é quanto que ele tem de ação e qual que é a qualidade daquela empresa. E eu posso te falar que aquela empresa, quando vai tomar dívida no mercado, ela não vai captar a 24% ao ano. Né? Inclusive, essa empresa captou uma debenture agora, a CDI mais 7. Então, ela captou ali um juros bem mais baixo. Né? E fora esses juros que a gente ainda recebe um investimento como se a gente... Lembra que eu falei, putz, a gente está um access class, a gente dá a possibilidade do cara não somente ter uma rentabilidade de renda fixa de boas empresas, mas também receber valor do equity que pode multiplicar várias vezes. É tipo um mecanismo de solidariedade de time de futebol, né? Mas só que o mecanismo de solidariedade, o cara recebe o clube formador recebe toda vez que uma venda acontece. Nesse caso, não, né? Nesse caso, numa venda, é só se acontecer uma venda nesse período, enquanto a pool existe, ou não. A próxima venda, o investidor que participou da pool vai participar do resultado dela. Vai. Cara, que loucura isso, cara. Isso é muito legal. Então, o cara, ele não tem efetivamente equity, ele tem o direito do resultado de uma próxima venda. É isso. A gente chama isso, assim, de equity fee. É um bom nome. Não tem o equity, ele não tem o equity, mas ele tem o direito, exatamente, ele tem o direito a receber aquele equity no futuro. Direito ao valor que aquele equity vai representar quando ele for realizado. Perfeito. Cara, isso é muito louco. Tá, e o cara que faz o investimento nessa pool, ele vai querer saber que empresa é essa. Isso tudo tá no produto, tá ali explicado que empresa é. Existe algum tipo de relatório, né? Algum tipo de estudo, ou o cara simplesmente tem que confiar. Ó, quem faz esse estudo aqui na Stockcash é o Luiz, e ponto, ou não, ou tem ali como que o valuation acontece, por que aquele é um bom produto financeiro. Tudo isso está ali disponível? Tá. João, como a gente está falando de empresas, a maioria delas de capital privado, a gente fala que é empresa, tá? Ali nos documentos, ali, se você entrar no repositório, na nota comercial, tem o nome da empresa, tá? Mas a gente não dá números, assim, eu não falo quanto que a empresa fatura, eu não falo qual que é a margem dela, eu não assim, tu faz uma análise aberta qualitativa, assim. Isso, ali no nosso material que a gente deixa para os investidores, né, a gente fala, ó, a empresa é essa, a gente vê bons predicados qualitativos que são esses. Em alguns casos, se for a informação pública de faturamento e tudo mais, a gente coloca. Se não for pública, a gente não coloca. Porque lembra que a empresa está me abrindo informações dela que são sensíveis e são sigilosas em alguns casos, né, para eu poder oferecer isso para os colaboradores dela. Então, a gente tem o nosso modelo de precificação, a gente sabe tudo como que está a cozinha e a gente faz o monitoramento. O que o investidor não vai ter efetivamente são esses números que é informação que vale muito dinheiro, inclusive, né? Imagina um concorrente querendo saber quanto que tal empresa está faturando. Tá. A Carol está perguntando aqui
se para o pequeno investidor vocês irão oferecer a possibilidade de investir em uma empresa por pool ou irão disponibilizar pool com várias ações de startups. Esse caso que o Luiz está explicando é uma empresa, né, Luiz? Nesse caso aí, por enquanto, é uma empresa. O que a gente está fazendo é buscar estruturar num futuro próximo um pool para ter essa diversificação de empresas, né? Mas como a gente fala aí de tickets, né? O ticket mais baixo que a gente faz aí é 100 mil reais, porque senão operacionalmente não faz sentido econômico para a gente fazer, nem para o tomador, porque o cara vai ter custos de estruturação. Então, em breve a gente deve ter um pool aí com várias empresas para o pequeno investidor também estar diversificado. Cara, que legal. Tem investimento mínimo e queria saber também quando que essa pool vai estar disponível, se ela já aconteceu, qual que é o status disso aí, Áureo? Então, a atual ela já está ali disponível, sim, na nossa plataforma, Tá? dessa operação aqui que o Luiz trouxe, e está disponível para todos que têm acesso ali na plataforma da Anfai, sim. Pessoal, ó, eu vou deixar aqui mais uma vez, já coloquei aqui no começo, está na descrição do vídeo também. Vou deixar o WhatsApp da MFI, que é onde tudo isso é compartilhado com mais detalhes, tá? Então, quem quiser acessar lá a MFI para encontrar mais detalhes desse tipo de produto, fiquem à vontade. Ali o pessoal fala de RWA 24/7, né? O tempo todo. Então, assim, para quem quer se inteirar a respeito desse assunto, vale muito a pena. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Então, isso ainda não está disponibilizado, né, ô Luiz? Ainda não está disponibilizado para investidores, né? Aí ela é uma emissão privada que a gente fez, tá? A gente começou com 110 mil reais, que inclusive eu botei os 110 mil, tá? Porque bote seu dinheiro onde sua boca está. Claro, pele em risco, e aí, né? exato. E aí, hoje essa emissão ali tá com Family and Friends, a gente tá em 230 mil, tá? Porque ela é uma nota comercial, e uma nota comercial, ela, por definição, ela é um valor mobiliário. Então, aí, a gente está esperando ali as licenças evoluírem da Amfai ali, que já está saindo, para poder fazer a oferta pública via crowdfunding, né? Então, basicamente, a gente está ali, testou e tudo mais, e nas próximas a gente já vai conseguir fazer isso de maneira para todo mundo ter esse acesso. Boa. A Carol tá perguntando, ô Luiz, vai um pouco de encontro com a última pergunta que eu te fiz, mas a pergunta dela está feita de uma outra forma. Vocês têm uma classificação de risco para essas startups, para que a gente consiga fazer uma gestão de portfólio de forma mais assertiva? Ou seja, tem algum tipo de classificação de risco ali para o cara entender o nível do risco que ele está tomando? Porque o resultado financeiro ele é inversamente proporcional ao risco, né? Então, existe esse tipo de classificação, alguma coisa para o cara entender se ele está tomando mais risco ou não, se vale a pena, às vezes, tomar mais risco por um APR maior e tal? Tá. Essa pergunta da Carol é excelente, tá? Porque quando você vai olhar o investimento, muita gente só olha a rentabilidade Exato. e não quer entender qual que é o risco que você está correndo por trás. Exato. O que a gente faz aqui é parametrizar para que a gente consiga ter uma relação risco-retorno, né, ajustada, muito boa, mas sempre conservadora. Tá? A gente faz essa classificação de risco, que é basicamente uma classificação de scoring de crédito daquela startup. Tá? E aí, nesse score de crédito, tem tanto quanti quanto quali. Né? Então, se o management é bom, se os investidores que estão por trás é bom, né? E também a parte financeira da empresa. Tá? Mas a gente tem sim. Boa, boa. Isso é importante, né? Porque o investidor tem que saber o tipo de risco que ele está tomando. Ô, Áureo, e me conta uma coisa: quais são na tua opinião, de que maneira que a blockchain pode impactar nessa indústria que eu pessoalmente nem sabia que existia assim, né? Nessa possibilidade, então, de o cara oferecer esse tipo de serviço para uma empresa que oferece participação dela para os seus colaboradores. Qual que é o potencial de blockchain nisso, né? De tokenização nisso?
Olha, João, aqui a blockchain, ela vai ajudar muito a acompanhar todos esses controles que hoje o Gidrão ele faz ali, né, antes de fato ter aquela decisão ali de go ou não go na operação. E a partir do momento que ele tem ali uma decisão de que, olha, quais são os financials que a gente entende que essa empresa ela precisa ter para que seja uma boa operação, nesse acompanhamento diário, né? Como o Gideon falou, muitas vezes ali as informações de crédito e tudo mais, dado que a gente está tratando aqui de empresas fechadas e tudo mais, não faz sentido você deixar sempre exposto publicamente. Mas a partir do momento que você tem ali quais são os indicadores que você tem que acompanhar, o que aquela empresa tem que estar performando, e o Luiz tem ali a equipe dele que faz esses indicadores e a gente acompanha de uma maneira real utilizando a blockchain, isso facilita muito o acompanhamento dessa performance, né? Seja ali das garantias, seja ali da operação em si. Então, eu vejo dessa forma a blockchain auxiliando esse tipo de operação aqui para ela ganhar tração em escala. No final das contas, né, a gente tem todos esses papos e a conclusão é que blockchain está trazendo mais democratização a produtos financeiros melhores, né? O investidor de varejo ele não está mais limitado. A maior parte dos investidores de varejo não sabem isso, né? Mas eles não estão mais limitados só aos produtos financeiros oferecidos pelos gerentes do banco, que normalmente são produtos horrorosos, né? Muito ruins mesmo. Então, é uma maneira de democratizar os investimentos e também embarcar uma quantidade enorme de investidores tradicionais em blockchain, né? Porque muita gente, e eu me incluo entre essas pessoas, acreditava que o que traria muitos usuários para a blockchain seriam talvez jogos em blockchain, né? Os play to earn, talvez as redes sociais descentralizadas, né? Com seus bilhões de usuários. Mas no final das contas, o que a gente está vendo é que tem muita gente utilizando blockchain sem saber que blockchain está no processo, né? Por exemplo, quando o cara utiliza a MFI para investir num produto como esse, se o cara é criptonativo, está aqui assistindo essa live, ele sabe que os caras usam a blockchain da Avalanche, como que as coisas funcionam, o cara vai olhar o explorador de blocos para ver efetivamente o investimento acontecendo, mas também tem um investidor tradicional que está se expondo agora a um produto financeiro melhor e que não faz a mínima ideia de que só é possível porque tem blockchain no processo, porque graças à blockchain esses processos podem acontecer de maneira mais transparente e mais barata, né? Por isso que esses produtos financeiros melhores agora podem ser oferecidos aos investidores de varejo, não tão mais limitados somente aos grandes investidores. Então, vejam só o potencial que a RWA tem para embarcar muita gente em blockchain, sem a mínima necessidade que as pessoas entendam como uma MetaMask funciona, como o cripto funciona, como o explorador de blocos funciona, né? São empresas como a MFI que estão juntando, né, os atores necessários para esse processo acontecer, que, pelo visto, vão embarcar uma grande quantidade de pessoas, né? Então, os caras, por exemplo, sabem quem são os originadores corretos para diferentes tipos de recebíveis, estão unindo essas pontas, fazendo toda a análise de risco, e a tecnologia garante que o investidor receba a parte dele de maneira justa, né? Os riscos existem, né? Como qualquer tipo de investimento, o risco do veículo financeiro que está sendo oferecido, mas aí a importância dos originadores serem pessoas que têm expertise nos produtos que avaliam, nos produtos que oferecem. Além dos originadores com expertise, ainda tem o Auro, né, que é um cara que faz isso muito bem, que tem experiência nisso. Então vejam que existem vários filtros aí para nada dar errado, né? Ou para pelo menos os riscos serem os menores possíveis, né? Ou seja, os mais mitigados da melhor forma possível. Então, vamos já soltar o Anfabiano de hoje. Ó. Temos Anfabiano hoje para comemorar esse bate-papo hoje aqui com o Luiz da Stockcast. Eu quero saber quando é que a MFI vai tokenizar equity dos originadores. Porque, cara, se eu pudesse investir em todos esses originadores, eu acho que eu investiria, tá? Porque os originadores que eu conheço, são caras legais, são caras que estão construindo negócios muito interessantes, que se pudesse investir nesse negócio via MFI, Áureo, fica aí a provocação, hein?
Seria Interessante, excelente, hein? não Eu é? concordo, hein? Aí, Gitrão, vamos conversar mais sobre isso. Vamos tokenizar equity aí da Stock Cash, da Digicap. Cara, eu investiria em todas, cara. É. São todos negócios muito bons. Passa pela cabeça de vocês isso, não? É uma possibilidade? Ou tô viajando demais? Não, João, isso passa, tá? Mas eu acho que a gente ainda está um pouco distante em questão regulatória, tá? A gente vê algumas empresas aqui hoje no Brasil fazendo tokenização de equity, mas ainda tem muita discussão de caráter regulatório, jurídico e tudo mais, né? Entendi. Mas isso no longo prazo é algo que a gente enxerga com muito bons olhos, que até mesmo a questão de monitoramento de garantias e smart contracts ficaria muito mais fácil, né? Porque se tiver tudo no blockchain, você faz a operação de crédito e já se resolve por ali mesmo, né? Hoje em dia, Exato. a gente tem essa parte de tecnologia, mas ainda tem uma partezinha da garantia em si, que ela é off-chain, né? Ela é manual ali, na vida real, né? Nada que a MFI não consiga resolver. Tenho certeza disso. Tenho certeza que conseguem resolver. Ó, para pegar o Anfabiano de hoje, o código é StockCash. Acessem gotas.social. Anfabiano recebeu Stock Options e agora pode vendê-las. Anfabiano fez um ótimo trabalho na MFI e recebeu algumas Stock Options. Ainda bem que hoje em dia existem opções como a Stock Cash para ele receber liquidez imediata. Então tá aí mais um Anfabiano para a coleção. Coletem aí os Anfabianos de vocês. Eu acho que já deve ser o 20º Anfabiano. A gente está indo aqui para a 21ª edição desse Tokenomics. E vocês podem coletar então essas NFTs aqui para lembrarem desse papo que foi discutido hoje aqui com o Áureo e com o Luiz. Luiz, cara, considerações finais, cara. Onde que o pessoal continua esse papo contigo? Rede social, Stockcast, fica super à vontade. Legal, João. Primeiro aí, obrigado pelo convite mais uma vez, mas para falar aqui com a gente pelo site da Stockcast, tem lá, você já consegue até marcar direto uma reunião aqui com o nosso time de especialistas. Geralmente eu falo também, né? Já marca lá uma. Aonde está isso aqui? Aí, ó, no WhatsApp ali, você pode falar aí pelo WhatsApp, e ali no Começar também você consegue, que é uma calculadora que a gente tem para a pessoa simular o valor de equity que ela tem, o quanto que eventualmente a gente poderia liberar na mão dela, né? Aí você faz, é só um loginzinho aí, e já tem a opção de você falar, marcar uma reunião com os especialistas, né? E também ali também tem um link, tem o LinkedIn da Stock Cash, né? E tem o meu LinkedIn também, né? Que é Luiz-Gidrão. Né? O LinkedIn tá na descrição do vídeo, a gente colocou no começo aqui, ó. Aqui tá o LinkedIn da Stock Cash. Deixa eu colocar aqui só para todo mundo achar fácil. Vale a pena, é uma maneira de vocês conectarem com o negócio, né? O LinkedIn é uma rede social bem importante. Então, por aqui vocês também podem tirar dúvidas do pessoal, ô Luiz. Exatamente. Aí a gente tira bastante dúvidas, a gente gera bastante conteúdo, porque esse assunto de stock option as pessoas gostam bastante e é meio que algo que não é muito esclarecido dentro das empresas, né? E a gente está para tentar melhorar esse cenário aí, trazendo bastante educação, tanto para as próprias empresas quanto para os colaboradores. Excelente, cara. Educação é a salvação, né? A informação sendo compartilhada de maneira responsável é o que vai fazer todas essas indústrias, todos esses negócios avançarem. Áureo, considerações finais, cara. Bom, pessoal, aqui minhas considerações é que o que a gente puder também ajudar aqui do lado da Amplify, estamos à disposição aqui. O pessoal já me contatou aqui várias vezes, né, João, que eu venho aqui, participo, o pessoal aparece lá, me contata ali no meu LinkedIn, então fique à vontade. Ali é Áureo Jarzinski, que a gente pode trocar mais informações aqui também. E tem a nossa comunidade lá, que você mesmo já compartilhou aqui com o pessoal para tirar mais algumas dúvidas, caso queiram. Estamos ali na nossa comunidade, tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez, João. Muito obrigado, Luiz. Prazer te rever novamente aqui. Prazerzão, Áureo. Tamo junto, gente. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Para quem quiser saber mais sobre a RWA, tá aí o WhatsApp da MFI mais uma vez. O grupo lá discute esse assunto 24/7. Não deixem de participar. Agradecer mais uma vez o Áureo pela participação, sempre muito legal. Agradecer o Luiz. Luiz, prazer te conhecer. Obrigado por trazer tanta informação relevante. E quando precisarem, estamos sempre à disposição aqui para falar mais sobre o assunto. Beleza? A todos que estão nos acompanhando, muito obrigado.
Aproveitem a terça-feira, eu estou de volta amanhã nesse mesmo canal, às 7 da manhã, para falar um pouco mais sobre o mercado cripto. Valeu? Bom dia a todos, até a próxima e tchau!